Como uma mulher pode adormecer diante de uma porta trancada e acordar milagrosamente dentro de um convento? Dizem que o impossível não existe para quem confia verdadeiramente em Deus. No coração da Itália medieval, uma mulher simples, esquecida pelo mundo, se tornaria o maior testemunho dessa verdade. Seu nome era Rita, e sua vida foi marcada por um amor tão puro e uma dor tão profunda, que o próprio céu se inclinou para tocá-la. Uma mulher que viveu traição, morte, humilhação e solidão, mas que no fim viu rosas florescerem no meio da neve. Santa Rita de Cássia, a mulher que adormeceu diante de uma porta trancada e acordou milagrosamente dentro de um convento. Uma santa marcada desde o nascimento e escolhida por Deus para revelar que não há sofrimento humano que não possa ser transformado em milagre. Rita nasceu em 1381, na pequena vila de Roccapurena, cidade de Cássia, na Itália. Desde o berço, sinais misteriosos cercavam sua vida. Conta-se que, ainda recém-nascida, enquanto seus pais trabalhavam na lavoura, deixavam a pequena Rita em um cesto. Um enxame de abelhas cercou a menina. Elas pousaram sobre seu rosto, em seus lábios, mas não a feriram. Ao contrário, deixaram pequenas gotas de mel, como se o céu selasse ali a doçura da missão que viria. Perto dali, um lavrador cortou a mão numa foice e, a caminho para o médico, encontrou a pequena Rita envolta pelas abelhas, abanando as mãos para espantá-las. Percebeu que na mesma hora o corte cicatrizou milagrosamente. Para o povo daquela época, aquilo era um presságio. Diziam: essa menina é marcada por Deus. Desde cedo, Rita desejava uma única coisa: servir ao Senhor. Queria entrar para o convento e consagrar sua vida à oração. Mas o mundo, ainda dominado por leis e tradições duras, não a deixaria seguir esse caminho. Ainda jovem, foi entregue em casamento a Paulo Ferdinando, um homem de temperamento difícil, violento, impulsivo e infiel. Rita, no entanto, não murmurou. Ela acreditava que o amor de Deus poderia transformar até o coração mais endurecido. E foi assim que começou a primeira grande provação de sua vida. Dia após dia, Rita suportava agressões, humilhações e lágrimas, mas nunca abandonou a oração. Dizia: Senhor, se não posso mudar o meu destino, muda o meu coração. E esse coração tão ferido e fiel seria o mesmo que testemunharia milagres que desafiam toda a lógica humana. É no silêncio das lágrimas que Deus prepara os maiores milagres. Assim começava a jornada da mulher que o mundo chamaria séculos depois de Santa das Causas Impossíveis. A vida de Rita parecia um campo de batalha, casada com um homem que, antes de prometer amor, trazia em si o peso da violência e do pecado. Paulo Ferdinando, seu marido, tinha o coração endurecido. O mesmo homem que um dia lhe sorriu no altar, mais tarde se tornaria a sua cruz diária. Mas Rita não respondeu ao ódio com ódio. Quando Paulo voltava embriagado, ela o acolhia em silêncio. Quando ele o insultava, ela ajoelhava e dizia: Senhor, perdoa-o porque ele ainda não te conhece. E foi nesse silêncio heróico que Rita começou a vencer, não com palavras, mas com a força invisível da fé. Com o passar dos anos, o coração do marido começou a mudar. Paulo, tocado pela paciência e amor da esposa, um dia chorou diante dela, pediu perdão, voltou para casa arrependido. Parecia que o milagre havia começado, mas o mal ainda rondava. Numa noite fria, Paulo foi emboscado pelos inimigos. Golpeado, caiu sem vida, o chão se tingiu de sangue. Rita, ao receber a notícia, não amaldiçoou, não se revoltou. Apenas ajoelhou diante do crucifixo e murmurou: Senhor, eu te ofereço esta dor e peço que não permitas que o ódio destrua minha casa. Mas o sofrimento de Rita ainda não havia terminado. Seus 2 filhos, tomados pela ira, juraram vingança. Queriam sangue. Rita tentou detê-los, chorou, suplicou, falou-lhes de perdão, mas a raiva tinha cegado seus corações. Então, numa oração que poucos teriam coragem de fazer, Rita se lançou totalmente à vontade de Deus. Ela se ajoelhou diante da cruz e disse: Senhor, se for preciso, leva os meus filhos antes que cometam o pecado mortal da vingança. Que eu sofra sozinha, mas que a alma deles seja tua. Pouco tempo depois, os 2 rapazes adoeceram misteriosamente. Rita cuidou deles com ternura, rezando a cada instante. E quando eles compreenderam que a morte se aproximava, pediram perdão, reconciliaram-se com Deus e partiram em paz. Assim, o pedido de Rita foi atendido
Deus levou seus filhos, mas lhe concedeu a salvação, e sozinha, sem marido e sem filhos, Rita se entregou completamente à oração. A mulher que perdera tudo, agora começava a descobrir o verdadeiro sentido da fé. Deus não tirou de Rita o sofrimento, mas transformou sua dor em instrumento de redenção. E foi então que o céu começou a preparar os milagres que fariam o mundo inteiro se curvar diante de sua fé. Depois de perder tudo, Rita acreditava que, enfim, estava livre para seguir o chamado que Deus lhe fizera desde menina. O coração dela pertencia a Cristo e seu maior desejo era consagrar a vida em oração, dentro das paredes de um convento. Assim, ela bateu à porta das irmãs agostinianas em Cássia. Mas a resposta foi dura. Rita, você foi casada, seu marido foi assassinado, seus filhos morreram. Você traz má sorte. Não podemos aceitá-la. Rejeitada, humilhada. Rita ajoelhou-se diante da porta fechada e, entre lágrimas, sussurrou: Meu Senhor, se é a tua vontade que eu te sirva, então tu mesmo abrirás esta porta. Aquela noite ficou marcada para sempre na história da fé. A chuva caía pesada, o frio cortava a pele e Rita, exausta, adormeceu sobre o tapete diante do convento. Quando o amanhecer chegou, algo impossível havia acontecido. As portas estavam trancadas por dentro, as chaves nas mãos da Madre Superiora. Nenhuma janela fora aberta, nenhuma fresta quebrada. Como Rita entrou ali? Ninguém soube explicar. E as irmãs, temendo o mistério, reconheceram. Deus mesmo havia trazido Rita para dentro do convento. A partir daquele dia, Rita viveu entre aquelas paredes por mais de 40 anos, em silêncio, penitência e oração. Mesmo ali, no refúgio da fé, Rita seria testada. Certa vez, a superiora, ainda duvidando da vocação daquela mulher, entregou-lhe um pedaço de madeira seca, um galho morto, e disse: Rita, plante isso. Se Deus realmente te chamou, que Ele prove. Rita recebeu aquele galho com reverência, enterrou-o na terra dura e todos os dias, por obediência, o regava. Um ano inteiro se passou. Sol, frio, neve e o galho seguia lá, seco, sem vida. Mas Rita nunca duvidou. Então, diante dos olhos espantados das irmãs, o impossível aconteceu. O galho morto começou a brotar. Cresceu, floresceu e transformou-se numa videira viva, que até hoje dá uvas deliciosas no convento de Cássia. Era o sinal de Deus. A fé paciente de Rita fazia florescer até o que estava morto. Assim, o nome de Rita começou a ecoar pelos corredores da Itália. Uma mulher simples, uma viúva sem filhos, agora era vista como um instrumento direto do poder divino. Onde o mundo via desgraça, Deus via milagre. E para Rita, os milagres estavam apenas começando. A fé que rega o que está morto faz nascer a vida, onde ninguém mais acredita. Anos se passaram desde o milagre da videira. Santa Rita já era vista pelas irmãs como exemplo de humildade, silêncio e pureza. Mas Deus ainda chamaria a um sofrimento mais profundo, uma união com Cristo que ultrapassa o entendimento humano. Certa noite, diante da imagem de Jesus crucificado, Rita chorava ao contemplar as chagas do Salvador. Seu coração, tomado de amor, fez um pedido que mudaria tudo. Senhor, permite-me sentir, nem que seja por um instante, a dor que tu sentistes na cruz. Um dos espinhos da coroa de Cristo desprendeu-se e, de forma misteriosa, cravou-se na testa de Rita. Daquele dia em diante, Rita carregou a ferida de Cristo, uma chaga viva que tinha um odor muito forte e que também lhe trazia sofrimento e solidão. As irmãs, incapazes de suportar o cheiro da ferida,
a isolaram em seu quarto. Mas foi ali, sozinha, que Rita mergulhou na intimidade divina. 15 anos. 15 longos anos Rita viveu com o espinho de Cristo cravado na testa. Sua dor era constante, mas seu rosto transmitia paz. Muitos diziam que, ao entrar em sua cela, sentiam um odor insuportável, que mal conseguiam ficar perto dela. Já próxima do fim, debilitada, Rita fez um pedido inusitado a uma amiga que tinha ido lhe visitar. E Rita, sorrindo, respondeu: "Sim, gostaria de comer 2 figos e ver uma rosa do meu jardim." Mas era inverno, a neve cobria tudo, nada poderia florescer naquela época. Mesmo assim, obediente, a amiga foi até o jardim. E lá, no meio da neve, havia 2 figos e uma única rosa vermelha se erguia intacta, viva e brilhando sob o gelo. Quando recebeu a rosa e os figos em suas mãos, Rita sorriu e chorou. Entendeu ali o sinal divino. Deus havia aceitado todos os seus sofrimentos. E aquela rosa representava o amor de Cristo que floresce até mesmo nas terras mais frias da dor humana. Desde então, incontáveis milagres foram atribuídos à intercessão de Santa Rita de Cássia. Doentes curados, famílias reconciliadas, corações endurecidos que voltaram a amar. E até hoje, quem se aproxima de seu corpo incorrupto sente um forte perfume de rosas, o sinal de que o céu nunca se afastou dela. Deus transforma espinhos em rosas e sofrimento em milagre. Santa Rita é a prova viva de que nada é impossível para quem ama de verdade. No silêncio do convento, o corpo de Santa Rita permanecia sereno. O perfume das rosas enchia cada corredor. E os sinos soavam sem mãos humanas a tocá-los. Era como se o próprio céu celebrasse a chegada da sua serva fiel. Séculos se passaram, e ainda hoje o corpo de Santa Rita de Cássia continua intacto, testemunho vivo de que a santidade é real e o amor de Deus é eterno. Milhares de pessoas vão todos os anos até o santuário em Cássia, levando nas mãos rosas e nos corações causas impossíveis. E ali, diante daquela mulher que tudo sofreu por amor, muitos saem transformados, curados, restaurados. Porque Santa Rita não foi uma mulher diferente de nós. Ela apenas escolheu amar sem medida, perdoar sem condições e acreditar, mesmo quando tudo parecia perdido. Seu segredo estava na confiança total. Para Deus, nada é impossível. Talvez hoje você também esteja enfrentando o impossível, uma dor, uma perda, um pedido que parece não ter resposta. Então olhe para o exemplo de Santa Rita e creia. O mesmo Deus que transformou o espinho em flor pode transformar sua dor em milagre. Que Santa Rita interceda por nós, que sua fé nos ensine a esperar, seu amor nos ensine a perdoar e sua entrega nos ensine a confiar em Deus em todas as coisas. Rezemos juntos. Santa Rita de Cássia, advogada das causas impossíveis, interceda por nós e fazei florescer a esperança onde só havia dor. E que o perfume das rosas de Santa Rita alcance também a sua casa, a sua família e o seu coração. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe para que mais pessoas descubram o poder da fé e da esperança. Inscreva-se e caminhe conosco por histórias reais de fé que continuam transformando vidas. Faça o seu pedido a Santa Rita nos comentários e una-se a milhares que confiam em Santa Rita. Que o exemplo de Santa Rita de Cássia nos inspire a viver o amor de Deus em cada gesto.